Nessa semana viralizou um vídeo do psicólogo Lucas De Vito, que ele compartilha com os seguidores uma experiência e menciona, ele explica que experiências passadas traumáticas, elas podem sim influenciar o nosso comportamento hoje, influenciar a nossa autoestima. E aí, a internet, vocês sabem como que funciona, principalmente o Twitter, e a caixa de comentários, tanto do TikTok quanto lá do Twitter, as pessoas estavam algumas se identificando e outras criticando, falando assim, é algo que aconteceu faz tempo, supera. Então, só dizer supera resolve a situação? Será? E a gente vai fazer aqui no canal o primeiro react. E como eu gosto das coisas bem diferentes, eu não vou fazer o react só, reagir somente ao vídeo do próprio Lucas, mas também do Gambit Cavalcante, que vai falar sobre a síndrome do bom menino. E assim eu fecho ali uma costura com vocês com um vídeo que eu coloquei tempos atrás sobre o bom menino, onde eu ampliei um pouco o arquétipo para fora da comunidade LGBTQIAP+, mas agora eu quero fazer essa correlação. Entretanto, convido você que não é da comunidade, que assista o vídeo, e compreenda para além, porque a gente está fazendo um recorte da comunidade LGBTQIAP+. Entretanto, como é arquetípico, eu vou explicar isso daqui a pouco, serve para diversos contextos onde a gente precisa sempre ser um bom menino, uma boa menina, um bom menine, para que a gente não sofra ali algumas consequências e o nosso comportamento acaba sendo moldado, acaba sendo direcionado dessa forma. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, por isso que ela também é conhecida como psicologia junguiana. Quero fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, deixar um comentário sempre com respeito, lembrando que comentários intolerantes e preconceituosos, eles são denunciados e a pessoa é bloqueada. Eu acabo também pedindo para vocês me seguirem lá na rede social, nas redes sociais, para a gente conversar mais de pertinho. Conheçam também meu site, onde tem algumas informações minhas relativas a trabalho. Então, bora pro react? Então, o primeiro vídeo é o vídeo do Lucas, é um vídeo mais curto. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Lucas, vamos conversar um pouquinho também? Você gay quando era adolescente também andava com as meninas, mas não fazia parte do grupo das meninas? Um vídeo viralizou no TikTok, preciso falar sobre ele. E o quanto isso tem causado consequências pra você gay. Em amizades e relacionamentos amorosos também. Seguinte, nós gays, aqui eu vou fazer o recorte dos homens gays, que dentro de uma escola, seja lá no ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio, isso vem mudando ao longo do tempo, tá? Nos tempos mais recentes isso já vem mudando, mas a gente tá olhando culturalmente e isso também acontece em outras situações, onde pra gente evitar apanhar, sim, eu sou um homem gay, pra gente evitar apanhar, a gente vai onde teoricamente as coisas são menos violentas, ou seja, próximo das meninas. E as meninas geralmente são mais tolerantes, com a diferença. Os meninos precisam estar sempre... Bato sempre no microfone aqui. Os meninos, aliás, precisam sempre estar ali provando que são machos. Então, eles vão o quê? Oprimir a pessoa que eles consideram mais frágeis, Sejam os homossexuais ou sejam as próprias meninas. Muito comum quando a gente é adolescente, ainda não saiu do armário, a gente fica ali no grupo das meninas. Anda na escola com elas, no recreio, às vezes faz grupos. A gente não vai na casa delas, a gente não é a primeira pessoa para quem elas vão contar um segredo. Se tiver um trabalho em dupla, a gente não vai ser a primeira pessoa a ser escolhida. Isso que ele fala provavelmente tem a ver com uma experiência pessoal dele, e sim, acontece com outras pessoas também, já que a gente costuma ser às vezes o coadjuvante, mas porque elas têm as outras amizades e como a gente chegou depois, mas a gente sabe que as meninas às vezes têm o melhor amigo gay também, e que também é condenado, assim, na comunidade, para não ser o gay pet, que é o gay, que é o pet, o animal de estimação, das meninas, digamos assim, mas o gay de estimação, mas sim, existe essa questão onde a gente acaba tendo uma dificuldade até mesmo de se aproximar, porque a gente está sofrendo tanta rejeição, a gente tem essa dificuldade de se aproximar, e às vezes elas também
estão ali com a gente do lado e não querem se envolver mais profundamente, porque, enfim, elas estão convivendo, porque às vezes precisa fazer trabalho em grupo, essas coisas todas, e a gente acaba não sendo a primeira escolha, porque ela já tem, inclusive, outras amizades, como ele mesmo está falando aqui. E sim, não é por... E aí a gente vê, né, como que funcionam os comentários de internet, né? Muitas pessoas falam assim, mas supera, faz tempo, você está generalizando. Sim, eu acho que minha crítica ao vídeo do Lucas, né, querido Lucas, é uma só. Da forma que você colocou, talvez algumas pessoas entendam como generalização. Eu entendo dessa forma e também entendo de outra forma. Eu não creio que o Lucas esteja generalizando, tá? Mas, ou falando que todo mundo vai passar por essa experiência, porque tem uma chuva de comentários lá falando assim, mas eu não passei por isso, eu sou o melhor amigo, eu sou muito bem querido pelas pessoas e tudo mais. Sim, existem todas essas variações, tá? Mas assim, o Lucas está trazendo este recorte, este contexto, ao qual ele está dizendo, né, e servindo de ilustração para aquilo que a gente vai falar, que é a teoria dos complexos do Carl Jung, né? A questão ali do trauma, dos arquétipos, como que as coisas funcionam. A gente andava junto, mas a gente realmente não fazia parte disso, né? E aí a gente também não fazia parte nem dos homens héteros. A maioria de nós também não tinha uma boa relação com a família. Não tinha muitos amigos gays porque tava todo mundo dentro do armário. E aí sobrava o que pra gente? A sensação de que a gente não pertence a nenhum lugar. Exatamente. A gente não pertence, a gente tá onde? Né? Se a gente anda com os meninos, a gente sofre bullying. Ou coisa pior, às vezes até violência sexual. Se a gente anda com as meninas, às vezes a gente também não faz parte, não faz parte, né? A gente tá ali de anexo, né? E a gente não se sente fazendo parte, né? A gente se sente pertencente, né? E a família muitas vezes também... o que dizer das famílias homofóbicas, não é mesmo? E sabe como isso afeta você hoje em dia? Por mais que isso acontecia quando você era adolescente, isso ficou no seu condicionamento. Olha, ele traz uma palavra importante aqui na psicologia, né, que é condicionamento, que é basicamente quando a gente se habitua, né, a gente está condicionado a agir de determinada forma. Essa linguagem, provavelmente, que ele está usando aqui, ele está se referindo, provavelmente não, ele está se referindo a um vocabulário da psicologia comportamental, onde existe esse condicionamento. A gente, na psicologia analítica, a gente fala em complexo. O que é o complexo, né? O complexo é um conjunto de imagens que ele surge na nossa psique através de após uma experiência traumática, um complexo comportamental, digamos assim, porque a gente também pode considerar o ego, né, como um complexo, mas aí fica um assunto para outra aula. Mas esses complexos, sabe quando a gente fala assim, a pessoa está complexada? Né? É uma apropriação do senso comum para falar que a pessoa está com um complexo constelado, com um complexo ativo. Seguinte, temos no nosso inconsciente coletivo todas as formas e formas universais de comportamento. O Jung chama isso de arquétipo, né? Que são esses modelos, esses padrões, na verdade, de comportamento, né? Modelos, a gente usando a palavra modelo, às vezes parece que é um modelo a ser seguido. Não, mas é um padrão de comportamento. Então, se a gente pensar assim, para ilustrar, mãe é mãe em qualquer parte do planeta, né? Ela tem um comportamento muito semelhante. E aí a gente tem as variações de mãe. Então, vamos pensar no arquétipo, né? Como uma forma e forma universal de comportamento, um padrão de comportamento, como um guarda-chuva. Cada vareta desse guarda-chuva é um aspecto de uma mãe. Então, a gente tem a mãe que acolhe, a gente tem a mãe que renega, a gente tem a mãe nutridora, a gente tem a mãe castradora e por aí vai, né? A mãe que acaba tolhendo os filhos e por aí vai. Temos uma gama de variações. E cada uma dessas gamas de variações, né, cada uma dessas varetinhas, tem uma forma muito peculiar de agir, né, um padrão de comportamento, e isso é arquetípico. E como que os arquétipos, né, se manifestam na gente? Através da nossa própria história. Então é como se eu pegasse uma mão cheia de sementes e pegasse cada uma e plantasse num solo diferente. Vai nascer uma mão? Vai nascer uma mão. Vai nascer uma mãe? Vai nascer um comportamento ali de mãe. Entretanto, se o solo está de um jeito, está com mais nutriente, menos nutriente, se o solo está inclinado, se o solo está propício para erosão, tudo tem uma série de variações ali que o pessoal da biologia, da botânica, agricultura pode explicar melhor do que eu aqui na caixinha de comentários, né? Mas assim é também com a gente. A gente também se manifesta de acordo com o nosso contexto. O que ele está falando aqui, condicionamento, é quando a gente está vivenciando uma situação que remete a algo que a gente conhece e a gente vai agir e se comportar daquela forma. E se é uma experiência nova, esse arquétipo ele entra em ação, né, através desse complexo, baseado ali nesse padrão.
Por que é forma e forma universal de comportamento? Forma remete a padrão. Forma é aquilo que a gente preenche com a nossa pitada da história, né? Com o nosso colorido. Né? Com a nossa história, a gente vai preenchendo e ele vai se encaixando ali, se moldando a nossa própria vida, a nossa própria experiência. Então a gente tem aí, sim, traumas, né, que são situações onde uma grande carga afetiva nos acomete, nos impacta, nos acontece. Essa grande carga afetiva, ela fica ali constelada e ela ativa esse complexo. E toda vez que eu tenho uma situação semelhante àquela que inicialmente começou com esse complexo, eu vou remeter, eu vou evocar, né? Eu vou acabar atuando dessa forma. Os complexos, não é a gente que tem o complexo, é o complexo que nos tem. Né? Quando o complexo entra em ação, quando ele está constelado, esse complexo ele acaba direcionando o nosso comportamento. Por isso que a gente fala que o complexo é autônomo, né? Então ele tem uma autonomia sobre a gente também. E o barato de diluir esse complexo, né, é conhecer esse complexo, entender como que é o padrão de comportamento dele para a gente começar a ir trabalhando, integrando esse complexo, essa questão que muitas vezes ela está inconsciente para a gente. Aí na psicologia analítica a gente chama de sombra, né? Ela está sombria, a gente não tem consciência, ela está inconsciente, né? E por isso mesmo que o trabalho de individuação, de compreensão da nossa história, de integração ali das nossas sombras, né, desse conhecimento das nossas sombras, facilita com que a gente consiga mudar o comportamento. Isso que ele está falando, né, independe de qual contexto, não é só aqui no trauma escolar com relação ao bullying, ou então até mesmo quando a gente é meio tá ali se sentindo rejeitado ou não tão bem acolhido, como ele está colocando, né? Mas isso acontece também em outros contextos, né? Por exemplo, se a gente está ali sofrendo uma rejeição, um abandono parental, isso vai ter um efeito a longo prazo, né? E aí as pessoas que atacam tanto o que ele está falando aqui, supera, né? As pessoas falam para ele, supera, faz tempo, o ensino médio é rápido, não teria tanto impacto. Gente, não, tem impacto sim. Uma situação de 2 minutos pode causar um complexo, menos de 2 minutos pode causar um complexo, pode ativar um complexo, né? Então, assim, se cada um que ataca o Lucas nesse sentido parasse para pensar um pouquinho sobre a própria história, veria que sim, a própria pessoa tem complexo, porque é impossível não ter tido. Ela pode não ter consciência, ou pode ser tão ignorante de si mesma, né? Só esse fato de atacar sem compreender já é um complexo. E digo mais, parte dos ataques surgiu de um pessoal na internet, né, que defende, né, as minorias, que defende um pensamento dito até mesmo de esquerda, né, ou seja, estaria lutando contra opressões políticas, né, não que a direita não lute também, mas é um pessoal que acaba não tendo falas ligadas à homofobia, como outras pessoas de direita podem vir a ter. Não são todas também, não estou generalizando. Mas me espantou ver pessoas que são influencers e que na história dessas pessoas elas acabaram tendo que lutar contra violência, contra agressão, contra ameaças, não terem o mínimo de empatia. E se a gente olhar para isso, quem está falando ali? Provavelmente é um complexo. Talvez o complexo, como diria lá o Paulo Freire, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Então, aí tem um complexo, aí tem um aspecto sombrio. Então, até essa pessoa que está falando para outra assim, supera, não funciona assim, né? E aí, sabe o que às vezes dá a impressão? Dá a impressão que é o mesmo tipo de conselho ridículo, que é quando a pessoa olha a outra que está com depressão e fala assim, tá com depressão? Seja feliz. Supera. É assim que funciona? Não, né? A gente sabe que não, mas só vai entender isso quem passa pela situação. Porque quem não passa, às vezes não tem o mínimo de empatia. E sim, o complexo de querer resolver tudo do outro tem nome, né? Prepotência, sei lá, arrogância, sei lá que nome que a gente pode dar para isso, porque cada comportamento é um arquétipo, né? A arrogância é um arquétipo, a prepotência também, né? E por aí vai. Então, quando eu quero resolver muito do outro, porque eu tenho a sabedoria do outro, vamos olhar para isso também, né? Então, mais empatia, por favor, né? Vamos pensar um pouquinho que a dor que ele está descrevendo aqui, que eu não sei se é a dele, essa dor que ele está falando aqui, de novo bati no microfone, essa dor que ele está narrando aqui, ela existe, não devemos ignorar.
E não é fácil de resolver isso, porque ali fala um pouco tempo, ensino médio. Não é só o ensino médio. As pessoas esquecem que o gay começa a descobrir sobre si mesmo, né, lá de trás, né, quando às vezes ele nem sabe sobre a sexualidade e as pessoas ficam agredindo ele, falando você é viadinho, você é isso, você é aquilo, e ele, o gay ou a lésbica ou qualquer outra variação, qualquer outra sigla, né, da LGBTQIAP+, não sabe, às vezes está descobrindo ainda o que é, às vezes vai descobrir isso lá na frente, né? Não tem que bater um martelo também, é um processo, enfim, e as pessoas começam a apontar. Então ali já começa a instalar uma série de complexos, né, o qual às vezes as pessoas não percebem. E nem sempre vai se manifestar na forma de um complexo de inferioridade. Às vezes é na superioridade, na arrogância também, tá bom? Isso não só para quem é gay, isso também para quem tem, por exemplo, sofreu inferioridade na escola, porque, sei lá, não tinha o celular mais caro, porque não tinha o melhor tênis, a melhor roupa, né? Isso vai causando também, e nós não estamos falando de sexualidade, nem de gênero, né? Nem de orientação sexual. Então, vamos olhar para a nossa própria história, né? Então, o complexo de inferioridade, muitas vezes, ele vai manifestar numa arrogância, né? Numa superioridade, numa soberba, né? Então vamos pensar sobre isso e não tá só relacionado ao que o menino aqui tá falando, né? O meu querido Lucas, que eu não conheço, tô chamando de querido, mas eu não conheço ele. Eu, por exemplo, me pego até hoje sendo hipersensível à rejeição, que eu racionalizo e já trabalho muito bem. Ele tá falando da experiência dele. Mas, no geral, isso ainda é uma questão pra mim. Eu lembro, inclusive, que não era nem homem o suficiente pra fazer parte dos héteros, e não era suficiente pra fazer parte do grupo das meninas. Então tinha festa da sala e eu não era convidado. Fica com aquela FOMO, né? A gente quer participar de tudo pra compensar o que acontecia antigamente. Ele traz um conceito aqui que é FOMO, que é Fear of Missing Out. O Fear of Missing Out, né, que é o medo de perder, é uma compensação que a gente pode ter, porque a gente tem medo de perder eventos, situações, shows, baladas e afins, essa vida social. Então a gente fica ali, talvez obsessivo, obstinado, compulsivo, talvez, né, não no sentido de toque, talvez, né, transtorno obsessivo compulsivo, mas a gente acaba ficando muitas vezes obsessivo em buscar sempre algo porque a gente não pode perder. Então, olha como tá ligado, né? Essa privação que teve lá atrás desencadeia o que? Uma busca desenfreada agora. Onde a gente vê esse mesmo mecanismo? Dietas restritivas. Quando a gente tá falando de dieta restritiva, que a gente deixa de comer um monte de coisa para emagrecer, à medida que a gente começa a poder comer de novo, né? Porque aí depende da orientação de cada um. Eu, particularmente, não gosto muito de dieta restritiva porque acaba desencadeando o comportamento, né, de comer, buscar aquele alimento do qual a gente foi privado com muita intensidade, talvez até de maneira compulsiva, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Cheguei quando era adolescente também. Acabou o vídeo, né? Então, vamos pro próximo react? E agora eu quero trazer para vocês um react do Gambit Cavalcante, que é Gays e a Síndrome do Bom Menino. Por quê? Recentemente no canal eu fiz um vídeo, né, sobre o bom menino, sobre o arquétipo do bom menino, mas eu não quis dizer, né, sobre a síndrome do bom menino como ela é vista comumente, que é relacionada à comunidade LGBTQIA+, especialmente aos homens gays, né, porque tem um recorte por conta da violência física, né, trans também, tá, onde a gente acaba sendo muito obediente para a gente não sofrer consequências, seja ela na família, seja essas consequências na família, seja na própria escola, seja no próprio jogo de futebol, né, ou outros jogos esportivos e tudo mais, nas brincadeiras de rua, no condomínio e por aí vai, né. Quando eu falo de síndrome do bom menino, né, lá no outro vídeo, eu amplio para o arquétipo do bom menino, que seria essa pessoa muito obediente, com medo de desagradar, e que isso teria um impacto até mesmo na escolha vocacional, onde para não desagradar os pais ou os familiares, ou alguém que tenha muita expectativa, a gente acaba optando por seguir um caminho vocacional, profissional, que não é aquele que é o nosso, né? Então, olha como vem lá de trás essa obediência, essa subserviência, né? Que às vezes tem a ver, sim, com a questão da orientação sexual, já que eu seria esse algo errado, como a sociedade coloca, coisa que a gente sabe que não é, como eu seria essa pessoa, então eu tenho que compensar isso de uma outra forma. E como que eu compensaria? Sendo um bom menino subserviente, aceitando tudo que o outro fala, né? Para não tomar mais aí uma implicância
para dizer suavemente, né? Então, isso acontece, né, por exemplo, em situações de assédio moral também no trabalho, onde a gente precisa ser subserviente para a gente evitar que aquele assédio moral continue acontecendo no trabalho. Então, a gente acaba se moldando e a gente vai adoecendo. Isso vai moldando o nosso comportamento, ou como o Lucas falou, nos condiciona, ou como a gente fala na psicologia analítica, né, isso ativa complexos, isso ativa ali um padrão de comportamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do bom menino, porque algumas pessoas que criticaram o Lucas muitas vezes defendem esse tipo aqui de discurso, porque sabem, porque vivenciaram isso, né? Mas porque tá falando de uma outra forma lá, ou porque fechou na situação onde ele não é a pessoa que é o sempre chamado, né? Porque a gente tem aquela visão, né? De que os gays são sempre os melhores amigos das meninas. E nem sempre é isso, a gente sabe disso, né? Vamos lá. Olá para você que está me vendo, eu sou Olá, Bento de gatinho. Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre os gays e a síndrome do bom menino. Vamos lá. Ele tem vinheta, eu não tenho vinheta. É muito provável que se você for uma pessoa LGBTQIAP+, ou simplesmente se você for um homem gay, você vai saber de cara do que eu tô falando. Sei. Nós, pessoas LGBT, somos consideradas pessoas fora da curva desde muito cedo, muitas vezes até antes de nós mesmos entendermos a nossa própria sexualidade. Quem vive O microfone dele é igual ao meu, gente. Ele também é todo tatuado. Vamos fuxicar no cenário dele? Olha lá, ele tem... Olha, gente, eu esqueci o nome desses bonequinhos. Eu tenho um que eu ganhei da Andrea, do Jung, né? Esqueci o nome desse bonequinho, gente. Quem lembra, escreve aí pra mim, acabei de esquecer. Ele tem vários livros ali. Eu não sei, eu acho que ele não é psicólogo, tá? em uma sociedade LGBTfóbica cresce aprendendo que ser gay é uma coisa ruim, que é um pecado, que você é a vergonha da sua família, que você é o motivo pelo qual não vão respeitar seu pai no bar onde ele frequenta, ou não vão respeitar sua mãe no grupo de igreja do qual ela faz parte. Vocês lembram que teve um pai e filho que saíram, né? E o pai foi assassinado ou ele foi agredido? Acho que eu não lembro se ele ficou cego ou cortaram a orelha. Enfim, ele foi agredido de uma maneira brutal porque acharam que eram namorados. É claro que o que eu estou falando aqui está baseado em convenções sociais, né? Os cenários podem ser diferentes, mas a premissa é sempre a mesma. A gente aprende que ser gay é um defeito e que é um defeito grave e a gente precisa compensar isso de alguma maneira. E essa geração que não está reconhecendo que isso acontece... Eu sei que algumas das pessoas que comentaram lá, né, é também influenciadora grande aí na política, né, que ela fala sobre política, e onde ela, inclusive, discorre sobre agressões políticas que ela sofre, acho que ela só pensa nela, né, e aí eu acho complicado, né, porque, olha o que ele tá falando aqui, né, isso aqui nos afeta, né, e a gente precisa começar a reconhecer a dor do outro e tudo que afeta o outro. Porque às vezes a gente está reproduzindo a violência a qual a gente diz que está combatendo, mas não está. Tendo em vista toda essa violência que a gente sofre no decorrer da nossa vida e durante a nossa formação de caráter, não é de se espantar que a gente tente criar mecanismos de defesa para que a gente consiga conviver minimamente bem com as pessoas que nos rodeiam ou com as pessoas que a gente acredita sejam as pessoas que nos amam. O mecanismo de defesa que o Rodrigo cria ao longo do tempo. Não contar o que eu estava sofrendo, não contar o que eu estava sentindo, porque se eu contasse, eu era frágil, eu tinha que ser mais forte, então eu tinha que esconder, porque além de estar sofrendo uma violência, né, eu sofria outra violência porque eu estava me sentindo uma reação à violência que eu estava sentindo, né, então assim, eu escondia. Então perguntavam, tá tudo bem? Tá tudo bem. E quantos gays, quantas pessoas LGBTQIA+, né? Ou até mesmo pessoas que sofrem racismo, né? Ou intolerância religiosa, não conseguem nem falar para os professores que estão sofrendo em sala de aula, para a direção, para a coordenação pedagógica, porque uma que às vezes a instituição também tem problemas estruturais de preconceito e tudo mais, mas outra, o simples fato de denunciar, né? Poderia... essa denúncia seria conduzida de uma forma ruim e a gente sofrer no banheiro, na saída, na esquina, na internet, como fazem muitas vezes, né, com expose ou com criação de mentiras e tudo mais, né? Então, é complicado, né?
E aí o que a gente acaba fazendo nesse sentido, né? A gente passa boa parte da nossa vida trabalhando no mas. A criança é estranha, mas ela é estudiosa. Ele é meio afeminado, mas ele só tira notas boas. Ele não tem namorada, mas é porque ele é focado nos estudos. Mas ele é um bom filho, mas ele é obediente. Levante a mão aqui, quem de nós não foi o melhor aluno da sala quando era criança? Que era o preferido da professora, ou que era um exemplo para o resto da classe, muito embora fosse... Quem não era ou quem era, gente? Eu era. Talvez eu não fosse o melhor das notas, tá? Mas eu era um bom aluno sempre. Mesmo porque minha irmã dava trabalho na escola, né? E os professores sempre olhavam assim, você que é irmão da Renata, né? Minha irmã, porque minha irmã tinha um temperamento um pouco forte, né? E aí eu tentava também não ter esse temperamento forte, né? Para os professores não brigarem comigo. Minha irmã tem um jeitão dela lá. Mais introspectivo. Quer dizer, a gente era o melhor aluno para a professora, mas isso indica que talvez a gente não fosse o melhor colega de classe para as outras crianças. No meu terceiro ano do ensino médio, que na época a gente chamava de colegial, eu escrevi uma redação, professor de redação. Gente, eu amava redação e literatura. Língua portuguesa, não. E hoje eu entendo por quê, porque eu tenho dislexia. Então, eu não me dava muito bem com a língua portuguesa, com a gramática em si. Vira e mexe aqui nos vídeos, vocês podem reparar que eu vivo corrigindo a concordância, porque minha dislexia ela está muito associada à concordância. Então, assim, eu ia muito bem em redação e literatura, adorava ler. Então, tinha a professora Denise, que era da literatura, e tinha o professor Diniz, né, que era o professor das redações. Eu lembro que no terceiro ano eu sofria muito bullying, mas eu já tinha mudado para o período noturno e o bullying tinha diminuído ainda mais, mas eu estava sempre com as meninas também. Mas eu lembro que eu era um jovem muito depressivo, né? E aí, eu escrevi uma redação onde eu matei todo mundo no final da redação. Explodiu um bujão de gás. E, ok, tem um aspecto criativo que a gente pode pensar da redação e tudo mais, mas chama atenção um desfecho desse, pelo menos dentro de um consultório clínico chamaria. Então, nunca ninguém falou comigo sobre isso, né? Então, quanto que a gente busca, inclusive, agradar os professores. Eu não sei quem falou em qual vídeo que eu vi por aí também esses tempos, né? De meninos que se escondem, dos LGBTQIA+, né? Quando eu falar gays, entendam todos da sigla, tá? Porque eu tô falando do meu lugar de fala, que é o homem gay. Gays ou meninos ou qualquer pessoa da sigla se escondendo na biblioteca na hora do intervalo. Sim, eu fazia isso. Olha como é arquetípico, talvez, né? Porque a gente se esconde onde está o lugar mais seguro. Então, eu me escondia na biblioteca. No ensino fundamental, minha amiga na escola era bibliotecária. Ai, que triste, gente. Eu não falava de assuntos da minha idade, porque não podia, né? Porque o simples fato de, às vezes, estar... hoje, acho que... Não sei se hoje em dia os jovens têm esse hábito, mas na minha época de ensino fundamental, a gente tinha por hábito, era moda, era hypado, ficar mordendo a tampa da caneta, né? Eu um dia estava mordendo uma caneta de 10 cores. Para quem é antigo, sabe que a caneta de 10 cores é um tolete, né? E grande, e era moda, tinha perfumado e tudo mais, né? Quem é... Gente, de novo no microfone, toda vez é isso, né? Eu ainda desregulo ele aqui. Então, toda vez acontecia algo nesse sentido de eu morder a caneta, eles associarem com que eu estava, assim, fazendo o ato do sexo oral ali, para dizer uma palavra mais branda aqui nesse canal. Então, já tomava porrada também, na natação a mesma coisa, né? No rebola e tudo mais. Então, onde a gente não sofria agressão, a gente se enfiava. E a gente tentava ser sempre agradável, mesmo que a outra pessoa não fosse tão prestimosa no trato com a gente, porque, enfim, ali era o lugar talvez menos pior. Normalmente, a gente leva a infância um pouco mais isolados, a gente não participa de todas as brincadeiras, a gente não tem muitos amigos, a gente faz as tarefas de casa sozinho, a gente brinca sozinho. E depois, na vida adulta, a gente acaba se transformando no filho que é mais dedicado, no filho que é mais responsável, no que tende a ser o mais bem-sucedido, o que é mais preocupado com o bem-estar dos pais ou com o bem-estar da família como um todo, né? O filho que tenta apaziguar a tudo que acontece na família.
Não é regra, tá? Mas algumas coisas acontecem sim. Não raro, os filhos da sigla, vou botar os filhos da sigla, né? Não raro são os cuidadores, porque às vezes tem mais flexibilidade de horário e tudo mais. E também se refaz um caminho de afetividade por conta da rejeição e do preconceito familiar. Talvez nem toda história é igual, tá? Mas aqui a gente tá pincelando possibilidades que acontecem. Muito bem colocado, Gambit. Que tenta levar as discussões de maneira mais madura, aquele que nunca vai abandonar a mãe ou não vai abandonar o pai quando eles ficarem velhos. Quem é aqui que não conhece a lenda urbana do pai homofóbico que tratou muito mal o filho, mas que no final da vida foi esse filho que sobrou para poder cuidar dele? Quando ele tava falando, eu já pensei direto nessa novela, né, do Félix. Dizer, o filho que aquele pai homofóbico mais desprezava acabou sendo o único que não abandonou esse pai no final da vida. Nossas histórias, elas tendem a ser muito parecidas porque todas elas têm a mesma base. A gente ignora e esconde as nossas vontades para poder cuidar do bem-estar das outras pessoas. Olha o arquétipo aí, é um padrão de comportamento. Ele provavelmente, não sei nem se ele sabe quem é Jung, mas o que ele está falando aqui, ó, com base no empirismo, naquilo que ele observa, uma das pessoas que eu vi falando sobre o vídeo do Lucas é qual a base científica disso, né? Eu acho que era até um profissional não sei, da psicologia, não sei, mas era um profissional da saúde. Qual a base científica disso? A gente acha que ciência, às vezes, é só laboratório, e não. É empirismo também, aquilo que a gente observa. Tá? Aquilo que a gente descreve, não é porque a gente não reproduz em laboratório que não existe o fenômeno, não é porque não existe uma máquina para medir e identificar uma tomografia ou algo parecido, para identificar onde é o inconsciente que a gente não possa dizer que ele existe, porque é uma questão teórica, mas que justifica e que harmonicamente, olha que milagre, funciona, né? E é justamente daí que nasce a síndrome do bom menino. Toda criança que se comporta... Aqui, em vez de síndrome, a gente pode falar complexo do bom menino na psicologia analítica, tá? Todo complexo tem um núcleo arquetípico. Ou seja, todo complexo ele vai agir com começo, meio e fim, um padrão arquetípico. Por isso que a gente acaba tendo algo que é tão comum, tão frequente, tão semelhante em termos de manifestação comportamental. Diferente dos padrões de gênero, acaba ficando sujeita a críticas e a vários tipos de abuso. Jovens gays que são identificados como afeminados são apontados como fracos e acabam se tornando vítimas fáceis de violência social. E aí, como a gente não entende o que está acontecendo, né? A gente não sabe direito o que se passa, o que acontece é que a gente acaba internalizando que deve haver algo de errado com a gente, né? Por que a gente é tão perseguido? O que eu estou fazendo de errado? E aí, com medo dessa violência, quando a gente descobre a nossa sexualidade, é muito comum que a gente comece a alimentar um certo sentimento de culpa, né? A gente começa a entender que as pessoas trabalham da gente daquela maneira porque a gente é assim. Obviamente, para essa culpa se transformar em vergonha é um pulo, e é aí que a gente começa a desenvolver esse comportamento do bom menino. Quer dizer, sozinho, com medo, sentindo culpa e vergonha, o que é que resta pra gente? Opção A, se revoltar e talvez passar a sofrer mais violência por causa dessa revolta. Exato. Ou opção B, a gente vai se reprimir para tentar evitar esse tipo de violência. E aí é Por quê? Mas dá pra se revoltar sem ser revolta? Gente, não esqueçam que às vezes a pessoa está revoltada e reagindo muito mal, até agressivamente, porque é só uma reação daquilo que ela recebeu. Mas outra pessoa não falou nem agressiva, mas falou de uma forma que tem um impacto agressivo e não percebeu, tá? Não é porque a pessoa está falando calma e plácida, né? Temos aí pessoas que são... profetas, por dizer assim, né, e falam com voz de cordeiro, mas são verdadeiros lobos, né, ou até mesmo que a Bíblia diria, falsos profetas, porque estão falando docinho, né, mas estão ali estragando a cabeça de um monte de gente.
Óbvio que isso vai acabar se refletindo na nossa vida adulta e na maneira Sim. como a gente se relaciona com nós mesmos e com o resto do mundo. exato. Veja só vocês, falando da minha própria experiência, eu comecei a ser um tanto mais respeitado na adolescência quando eu comecei a namorar, porque meu primeiro namoro foi um namoro heterossexual. Quer dizer, as pessoas passaram a me tratar com um pouco mais de respeito e com menos violência, porque eu comecei a namorar uma garota e eu desfiz boa parte da desconfiança que as pessoas já tinham a meu respeito, porque quase todo mundo acreditava que eu era namorado do meu melhor amigo. A mim não era permitido sequer ter um melhor amigo sem que as pessoas duvidassem da minha sexualidade e da sexualidade do meu melhor amigo, que foi hétero a vida inteira. Duas coisas. Primeiro, sim, gente, se eu tomasse tanto café, igual eu falo lá no começo do vídeo, porque às vezes a gente grava 25 vezes a entrada do vídeo, eu estaria elétrico por 3 semanas seguidas. Então, a maioria das vezes eu estou tomando água. Se você chegou até aqui no vídeo, conta. No fim, era água e não café. Mas tá muito quente aqui em São Paulo. E outra coisa, quando eu fiz um amigo no ensino médio, e às vezes ele telefonava lá em casa, minha mãe começou a ficar preocupada. Quem era o tal do Cláudio? E mesmo depois que eu descobri a minha sexualidade, né, a minha homossexualidade, eu ainda passei muito tempo aceitando o pretenso elogio de que eu... Ai, além de tudo, falar uma coisa aqui. Eu afastei o Cláudio porque eu tinha medo. Não tinha nada a ver. O Cláudio certamente era heterossexual, mas certamente eu tinha medo. E na época que eu era adolescente, existia uma coisa chamada carta, né? Então a gente se correspondia por pessoas por carta, através de carta. Eu conheci a Thalita, né? A Thalita Harami, né? Que é uma querida minha até hoje. E a gente se conheceu nos primórdios da internet, que era uma coisa chamada BBS, era tudo por dose e tudo mais. E aí a gente fez uma rede de amizades, e tinha mais uma pessoa. E esse menino, ele também devia ser gay, né? Eu não vou mencionar o nome dele aqui, não tem mais notícia dele até hoje. Mas conforme ele telefonava lá em casa, minha mãe ficou muito irritada. E eu, com medo até para proteger ele, mas bundão que fui também, enfim, várias violências a gente sofre, vários medos também, eu acabei afastando ele, maltratando ele, né? Se você um dia estiver vendo isso, meu querido, você vai saber que é você e mil perdões, né? Mas enfim, acabei afastando ele. Então assim, olha como muita coisa acontece também. Não é só lindeza. Eu era gay do jeito Certo. E por que isso? Porque eu tinha ali uma dúzia de amigos que diziam que estava tudo bem o meu jeito de ser gay. Porque eu não era escandaloso, porque eu não era afeminado, ou porque eu não vivia dando em cima de hétero. E olha, Ai, você parece hétero. E aí, Rodrigo, tive uma coisa assim, quando eu entrei na minha vida profissional, eu já tinha um namoradinho que a gente morava junto, né? Uma pessoa, e eu falava pra todo mundo que era meu primo, quando eu ia nos eventos sociais, né? Mas também era aquela padronização, né? De ser o mais invisível possível. Então eu usava as mesmas roupas, o tipo de roupas. Então era sapatênis, camisa polo, o tipo de carro que eu queria, os móveis da cor que todo mundo tinha, era um padrão tabaco, né? Os móveis padrão tabaco. Eu morria de vontade de ter um armário amarelo, não podia, né? Eu achava que não podia, porque enfim, vai que alguém viesse aqui em casa, né? Então tinha que ser tudo cor tabaco, camisa polo, daquelas de piquê, é piquê, né? O tecido de piquê, então tinha que ser bem, passar assim despercebido, não chamar atenção de nada. Nada a ver com a pessoa que eu sou hoje, né, gente? Ai, porque era psicólogo também eu tinha isso, né? Não queria que as pessoas soubessem, eu tinha medo, vai que o paciente não volta mais. E hoje tem gente que abre meu site, vê minha foto e fala assim, nossa, eu quero ir com esse tatuado. Esse com esmalte, hoje eu tô sem esmalte, esse que usa esmalte, né? Esse que tem tatuagem no pescoço, que tem piercing e tudo mais. Então, assim, quem é a gente? E a forma como a gente se veste, como a gente se coloca no mundo também diz sobre a nossa identidade, né? Então, eu tenho a minha terapeuta que fala assim, nossa, você tá tão diferente, né? Tô, realmente. Né? E às vezes, por exemplo, usar o esmalte é algo que eu gosto, mas também é um posicionamento, né? É algo que eu acho bonito, tá na moda, mas é também um posicionamento. olha, era cada hétero feio que me falava isso. Gente, era... Ai.
E acreditando eu que isso era de fato elogio, como é que isso se refletia na minha própria pessoa? Eu passei anos da minha vida sem poder dançar como eu gostaria de dançar, sem poder falar como eu gostaria de falar, sem poder sequer me mexer da maneira como eu gostaria de me mexer, arriscando perder, mais uma vez, o respeito dessas pessoas que eu tinha, sabe, lutado tanto para conseguir. Talvez até hoje isso ainda se reflita na minha performance de gênero. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante que é as escolhas que a gente deixa pra trás, né? Tudo aquilo que a gente deixa de fazer, porque vai receber crítica. Então a dança, porque não pode rebolar, porque não pode ouvir. O que eu ouvi, eu sempre fui fã de Madonna, sempre gostei da Madonna, porque eu acho que através da Madonna, eu já contei isso em algum vídeo meu aí sobre a música Express Yourself, que eu tenho tatuada no braço. Mas se não fosse a Madonna, eu não teria tido a força. Então muitas pessoas da comunidade acabam encontrando nas divas pop, né, inspiração para superar algumas coisas, né, para elaborar algumas coisas que acontecem ali naquele período. E quantas vezes quantas vezes eu ouvi, mas Madonna é coisa de viadinha, coisa de mulherzinha, só gosta de Madonna quem é mulher, quem é viado. E eu não podia falar ainda, né? Eu não me sentia confortável ainda pra falar, porque eu nem sabia o que eu era, né? Nem tinha ideia, mas eu já sabia que eu não gostava de meninas, né? Então, o quanto que a gente deixa, né? E aí, pra compensar isso, né? Essa falha, porque às vezes o povo não contrata a gente, ou não dá oportunidade pra gente, a gente tem ali uma compensação pra sempre conquistar mais. Então, precisa sempre realizar mais. Parece que nada é suficiente, então a gente tem que estar sempre fazendo mais do que os outros, provando mais do que os outros, né? Porque se a gente não fizer isso, se a gente não se destacar, né? A gente ainda é visto de uma maneira muito mais negativa ainda. E no quanto isso pode me deixar uma pessoa travada. Eu fiquei boa parte da minha vida não contando para as pessoas novas que eu conhecia sobre a minha sexualidade. Se eu fizesse um novo grupo de amigos, ou entrasse numa sala nova de aula, ou conseguisse um trabalho novo, eu demorava um tempo até dizer para as pessoas que eu era gay. Primeiro porque eu achava que eu deveria, antes de mais nada, conseguir o respeito dessas pessoas, para depois elas saberem da minha sexualidade. Sim. Ou porque a gente tem que ser, não pode ser o gay promíscuo, não pode ser o gay que exercita a gaysice. Eu fazia parte de uma instituição de pesquisa que eu espero que tenha melhorado a conscienciologia e projeciologia. Eu espero que tenha melhorado, porque na época que eu participava, né, porque eu achava interessante algumas coisas que eles colocavam, era assim, tudo bem você ser homossexual, desde que você não exercite e entenda por que você veio como homossexual, porque eles pensam, eles têm uma corrente eles têm outro nome, né? Mas vamos dizer assim, no nome mais popular, que é a reencarnação. Eles se colocam como ciência, então eles adotam outro nome e tudo mais, tal. Mas seria basicamente isso para um vocabulário mais amplo, mais geral aqui, para todo mundo entender. Então, desde que você não exerça e que você entenda por que você está vendo hoje dessa forma. É muito violento, né? É muito violento, é muito agressivo, né? Fala direito, não exerça, não pode. Alguma coisa em mim sentia um certo... Isso às vezes também é na religião, tá? certo orgulho, sabe? Era como se fosse uma medalhinha que alguém me desse toda a vida, que quando eu dizia que eu era gay, a pessoa falava: nossa, mas nem parece. Você não tem jeito de gay. Ai, fiquei tão chocado. Se você não me dissesse, eu não saberia. E assim, eu demorei um tempo para perceber de onde é que isso vinha. Demorei um tempo para conseguir sentir orgulho da pessoa que eu realmente era. E muito provavelmente esse orgulho, esse entendimento só veio quando eu descobri qual era o gatilho que provocava tudo isso. E só então foi que eu percebi que eu não precisava performar nada daquilo que eu não fosse realmente. Eu não precisava provar nada pra ninguém, não é? Que eu não precisava ser mais duro do que o meu corpo se pretendia ser, que eu não precisava falar mais grosso do que a minha voz realmente era, que eu não precisava dançar menos ou ser menos espaçoso, ou que eu tinha que ter vergonha se alguém me tratasse no feminino, como nós, homens gays, costumamos fazer com as nossas próprias gírias. Vamos falar uma coisa séria aqui? Primeiro, eu preciso fazer uma pausa no vídeo para poder continuar gravando, porque não tem memória.
Uma coisa interessante no que ele está falando é, gente, quem não é da comunidade não usa gírias que são nossas, porque ser chamado de viadinho, de viado, de gay, de iag, a gente pode se chamar, porque é uma forma da gente debochar de quem nos chama assim, tá? Porque quando outras pessoas que não são da comunidade, né, isso pega mal. Tá? Então a gente usa isso como uma forma de neutralizar de como a gente é chamado, até como deboche. Tá? Um parênteses, aqui no canal tem alguns livros que eu faço resenha de um autor chamado Marcos Lemes. E o Marcos Lemes ele tem ali dois livros, na verdade, que um chama Bicha e outro chama Viado. Então assiste a resenha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, esses links, porque eu acho interessante, porque ele está narrando, ele está transformando em arte a nossa dor. Primeiro, porque é muito importante para nós mesmos que a gente entenda que nós mesmos precisamos nos respeitar. Em que sentido? A gente precisa respeitar os nossos gostos, a gente precisa respeitar as nossas vontades, a gente precisa respeitar quem a gente realmente é. A gente não tem que se anular, que se apagar ou se desrespeitar para agradar ninguém, seja essa pessoa quem for. Você não deve nada pra ninguém. Quer dizer, às vezes a gente até deve, mas é um assunto de psicologia financeira, é outro tema do canal, né? Mas não é nesse sentido que ele tá falando. Certamente passei a ser uma pessoa mais plena, mais completa, quando eu percebi que eu não tenho que ser nenhum bom menino para compensar nenhuma falha. Porque a minha sexualidade não é uma falha. Eu não tenho que pedir desculpa por nada. Porque tá tudo bem sem quem eu sou. Tá tudo bem ser gay. Que lindo. Lembrei o nome do bonequinho, é Funko. Gente, não é interessante tudo isso que a gente tá falando? Então, eu tô trazendo tudo isso para vocês para ilustrar a teoria dos complexos do Jung, para ilustrar, né, a questão dos traumas, como que eles vêm hoje. Porque algumas pessoas estavam comentando lá nos comentários, estavam fazendo comentários impertinentes ou, sei lá, se maldosos, ou numa tentativa de ter poder sobre o outro, diminuindo a dor do outro, como se o outro não pudesse sentir aquilo como se fosse menos, ou como se seria a fragilidade, né? Porque quando eu quero que o outro não manifeste a fragilidade, eu nego a fragilidade que eu mesmo tenho. Né? Então, eu finjo que não tenho fragilidade para falar isso para o outro. Mas quando se trata da nossa própria história, certamente, se fizer um inventário, vai achar, às vezes, não 1, não 2, não 10, mas 30 motivos traumáticos de complexo. Então, vamos tentar ser pessoas melhores, né? Se você tem ali um posicionamento que está buscando o bem-estar das pessoas, né? Que você não está identificado ali com questões agressivas, nazistas, fascistas, de extermínio e por aí vai, né? Se você está identificado ali, se você busca mais o lado, né, de humanidade, né, de saúde da humanidade, saúde física, integridade física, psíquica, né, de novo no microfone, emocional, né? Vamos ter empatia, né? Vamos ter empatia. E outra, se você já superou algo, né, não significa que a outra vai superar no seu próprio ritmo. E não significa que porque você superou hoje de uma forma rápida, até que na sua próxima adversidade você vá superar de maneira rápida. Olha, eu não quero praguejar, mas parece que a vida ensina. Parece que a vida entra nos eixos e nos traz ali possibilidades, ou melhor, sai dos eixos para nos trazer oportunidades de revisitar características nossas, né? Então, vamos pensar, né? Todo mundo tem teto de vidro, tá? Esse é o nosso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!